Bem-vindos à aula de número 266, item 4, capítulo 34 já, a economia de guerra. Item 1, a guerra total. Como sempre fazemos, nosso trabalho é efetivamente através do PDF. É isso que vamos fazer. Então, capítulo 34, a economia de guerra. Lembrando, desde já, olha aqui, nosso guia de estudos do livro Ação Humana, aqui, deixei até marcado aqui, ó, capítulo 34. Olha aqui, ó, Ilan traduziu o livro, a Economia de Guerra, sumário do capítulo, a Guerra Total. É isso aí, vamos lá. Vamos primeiro ler o que o Mises tem a dizer, depois vamos sintetizar tudo baseado no nosso livro. Quem quiser adquirir já está aqui, ó, na descrição do vídeo, o link para comprar. A Guerra Total. A economia de mercado implica em cooperação pacífica, ou seja, quem gosta de lucro não gosta de guerra. Quem gosta de lucro não gosta de guerra. Esfacela-se em pecados quando os cidadãos resolvem transformar-se em guerreiros e, em vez de trocarem mercadorias e serviços, passam a combater uns aos outros. As guerras travadas pelas tribos primitivas não afetam a cooperação social com base na divisão do trabalho. As guerras travadas pelas tribos primitivas não afetavam a cooperação social com base na divisão do trabalho. De uma maneira geral, não havia cooperação entre os grupos beligerantes antes do início das hostilidades. Eram guerras sem limites ou guerras totais, visavam a vitória total ou a derrota total. Os vencidos eram eliminados, ou expulsos do seu território, ou escravizados, eram espólios de guerra. A ideia de que um tratado pudesse resolver o conflito e tornar possível a convivência pacífica entre ambas as partes não passava pela mente dos contendores. O espírito de conquista só se detém diante de um poder capaz de lhe resistir com sucesso. Os construtores de império procuravam expandir os seus domínios até onde fosse possível. Os grandes conquistadores asiáticos, assim como os imperadores romanos, só se detinham quando não conseguiam avançar mais. Limitavam-se então a adiar a agressão. Era um armistício, não um período de paz. De modo algum renunciavam aos seus planos ambiciosos. Os estados independentes eram considerados apenas como futuros objetivos a serem assaltados. Essa filosofia de conquista sem limite também inspirou os governantes da Europa medieval. O objetivo de todos os monarcas era a máxima expansão do reino, mas os meios para fazer a guerra que as instituições do feudalismo proporcionavam eram muito escassos. Os vassalos não eram obrigados a lutar pelo seu soberano mais do que um tempo limitado. O egoísmo dos vassalos, ao insistir nos seus direitos, diminuía a agressividade do rei. Assim foi possível uma coexistência pacífica de um certo número de estados soberanos. Essa é a nossa Idade Média maravilhosa. Maravilhosa no sentido desses pequenos estados dentro de um anarcocapitalismo, que era o que era. No século XVI, um francês, Baudin, formulou a teoria da soberania nacional. No século XVII, um holandês, Grotiot, a complementou com uma teoria das relações internacionais na paz e na guerra. Com a desintegração do feudalismo, os soberanos não podiam mais contar com a convocação dos vassalos. Resolveram então nacionalizar as forças armadas. Doravante, os guerreiros seriam mercenários a serviço do rei. A organização, o equipamento e o apoio logístico dessas tropas implicavam grandes dispêndios para o erário do monarca. A ambição desses príncipes era ilimitada, mas considerações de natureza financeira os forçavam a moderar seus propósitos. Já não pensavam em conquistar países inteiros, contentavam-se com a conquista de algumas cidades ou de uma província. Seria uma imprudência política passar desses limites, porque as outras potências europeias estariam certamente
tentas para impedir que uma delas se tornasse tão poderosa a ponto de ameaçar a segurança das demais. Isso é confederação, tá? Um conquistador muito impetuoso deve sempre temer uma coalizão de todos aqueles que se sentem ameaçados pelo seu poderio. Mais uma vez, isso é confederação. Todas essas circunstâncias de natureza militar, financeira e política engendram o tipo de guerra limitada que prevaleceu na Europa durante os 300 anos que precederam a Revolução Francesa. As lutas eram travadas entre exércitos relativamente pequenos, formados por soldados profissionais. A guerra não era uma questão entre povos, era do exclusivo interesse dos governantes. Os cidadãos detestavam a guerra pelos danos que ela lhes causava e pela carga tributária que se lhes impunha. Consideravam-se vítimas de eventos nos quais não tinham uma participação ativa. Mesmo os exércitos em luta respeitavam a neutralidade dos civis. Entendiam tacitamente estar combatendo o soberano inimigo e os exércitos sob seu comando, mas não as populações não combatentes. Nas guerras travadas no continente europeu, a propriedade dos civis era considerada inviolável. Propriedade privada era considerada inviolável, mesmo no período de guerra. Em 1856, o Congresso de Paris tentou estender esse princípio à guerra naval. Cada vez mais, as mentes mais lúcidas começavam a discutir a possibilidade de abolir completamente a guerra. Examinando a situação a que se tinha chegado com essas guerras limitadas, os filósofos concluíam que as guerras eram absolutamente inúteis. Homens morriam ou ficavam mutilados, riquezas eram destruídas, países eram devastados em benefício exclusivamente dos reis e das oligarquias dominantes. Os povos em si nada ganhavam com a vitória. O cidadão, enquanto indivíduo, não ficava mais rico se os seus governantes expandissem o reino pela anexação de uma nova província. Para o povo, a guerra não compensava. A única razão para a existência de conflitos armados era a cobiça dos autocratas. A substituição do despotismo real pelo governo representativo, pensavam eles, abolirá completamente as guerras. As democracias seriam certamente pacíficas, não teriam interesses em que suas nações se estendessem por um território maior ou menor. As questões territoriais seriam, portanto, tratadas sem preconceitos e sem paixões. Seriam resolvidas pacificamente. Para que a paz fosse duradoura, bastaria destronar os déspotas, o que evidentemente não poderia ser conseguido pacificamente. Seria necessário, em primeiro lugar, aniquilar os mercenários a serviço dos reis. Mas essa guerra revolucionária do povo contra os tiranos seria a última guerra. A guerra para abolir definitivamente a guerra. Bom, aqui entra um pouquinho de Juan de Mariana sobre o regicídio. Essa ideia já estava vagamente presente no espírito dos líderes revolucionários franceses, quando, após haverem repelido os exércitos prussianos e austríacos, resolveram lançar-se numa campanha de agressão aos seus vizinhos. Sob o comando de Napoleão, os próprios franceses adotaram prontamente os métodos mais brutais de expansão e de conquista territoriais, até que uma coalizão de todas as potências europeias pusesse fim às suas ambições. E a ideia de paz duradoura logo ressurgiu. Era um dos pontos principais do liberalismo do século XIX, tal como consistentemente elaborado nos princípios da tão injuriada escola manchesteriana. Os liberais britânicos e os seus colegas do continente eram suficientemente sagazes para perceber que a garantia de uma paz duradoura não dependia apenas de um governo do povo, mas de um governo do povo sob um regime de irrestrito laissez-faire. Entendiam que o mercado livre, tanto no plano doméstico quanto no plano internacional, era o pré-requisito indispensável à preservação da paz. Somente num mundo sem barreiras comerciais e migratórias deixaria de haver os incentivos para guerras e conquistas. Repito, somente num mundo sem barreiras comerciais e migratórias deixaria de haver os incentivos para guerras e conquistas. Plenamente convencidos da irrefutabilidade das ideias liberais, abandonaram o conceito de uma última guerra destinada a abolir todas as guerras. Todos os povos haveriam de reconhecer espontaneamente as vantagens do livre comércio e da convivência pacífica e pôr um freio nos seus respectivos déspotas, sem qualquer ajuda externa. A maior parte dos historiadores não chegou a compreender por que a guerra limitada
do ancien régime foi substituída pela guerra sem limites do nosso tempo. Para eles, a mudança foi provocada pelo novo tipo de Estado, surgido em consequência da Revolução Francesa e que, de dinástico, se converteu em nacional. Dão importância apenas a fenômenos circunstanciais e confundem as causas e efeitos. Falam da composição dos exércitos, dos princípios táticos e estratégicos, das novas armas e das novas formas de transporte, e de muitas outras questões relacionadas com a arte militar e com a técnica administrativa. Nota de rodapé. A melhor apresentação desse tipo de interpretação tradicional encontra-se no livro Makers of Modern Strategy, Military Thought, from Machiavelli to Hitler. Ou seja, os criadores das estratégias, da moderna estratégia militar, do pensamento estratégico militar, desde Maquiavel a Hitler. Editora F.M. Earle, Princeton University Press, 1944, ver especialmente as contribuições de Palmer. Pois bem, vamos voltando aqui. Entretanto, nada disso explica porque as nações modernas preferiram a agressão ao invés da paz. Existe pleno acordo em relação ao fato de que a guerra total é um produto do nacionalismo agressivo. Mas isso é apenas um círculo vicioso? Denominamos de nacionalismo agressivo a ideologia que conduz à moderna guerra total. O nacionalismo agressivo é uma consequência necessária das políticas intervencionistas e do planejamento central. Enquanto o laissez-faire elimina as causas dos conflitos internacionais, a interferência do governo na atividade econômica e o socialismo criam conflitos para os quais não se consegue encontrar qualquer solução pacífica. Então, de quem é a culpa da guerra hoje em dia, se não da economia e dos malditos nacionalistas? Os patriotas. Enquanto, num regime de livre comércio, de liberdade de imigração, nenhum indivíduo se preocupa com o tamanho do território do seu país, num regime de medidas protecionistas adotadas pelo nacionalismo econômico, quase todo cidadão tem um interesse substancial nessas questões territoriais. O aumento do território sujeito à soberania do seu próprio governo significa uma melhoria material para si mesmo, ou pelo menos um alívio em relação às restrições que são impostas ao seu bem-estar por um governo estrangeiro. O que transformou a guerra limitada entre exércitos reais em guerra total, num conflito entre povos inteiros, não foram as tecnicalidades da arte militar. Foi a substituição da filosofia do laissez-faire pelo Estado provedor, o welfare state. Se Napoleão I tivesse atingido seu objetivo, o Império Francês se teria estendido para além das fronteiras de 1815. A Espanha e Nápoles seriam governadas por reis da Casa Bonaparte Murat, em vez de por reis de outra família francesa, os Bourbons. O palácio de Cassel teria sido ocupado por algum favorito do regime francês, em vez de por um dos eleitores da família de Hesse. O autor se refere aos príncipes alemães que tinham o direito de eleger o rei imperador do Império Alemão. Essa norma vigorou de 1257 a 1806. 1207 a 1800, 1257 a 1806, nós estamos falando do quê? Do primeiro Reich, do quê? Do Império Germano-Austro-Húngaro, né? Do Império Germânico, Império Germano-Romano, ou Romano-Germânico. Nada disso tornaria mais prósperos os cidadãos franceses. Tampouco se beneficiariam os cidadãos da Prússia pelo fato de seu rei, em 1866, ter expulso os príncipes de Hanover, Hesse, Cassel e Nassau de seus palácios. Mas se Hitler tivesse conseguido realizar seu intento, os alemães acreditavam que por isso iriam ter um melhor padrão de vida. Confiavam no fato de que, com a aniquilação dos franceses, dos poloneses e dos tchecos, cada membro da raça alemã ficaria mais rico. A luta por mais Lebensraum, espaço vital, era uma luta do próprio povo alemão. Um regime de laissez-faire torna possível a coexistência pacífica de um grande número de nações. Presta atenção nisso. Já num regime em que o governo controla a atividade econômica, tal coexistência é impossível. O mundo que nós vivemos é um mundo que não existe períodos de paz. Existem armistícios, mas não períodos de paz. Ou períodos de paz que são armistícios de guerra que vão se tornar novos períodos de guerra.
O erro trágico do presidente Wilson foi ignorar esse ponto essencial. A guerra total moderna nada tem em comum com a guerra limitada das velhas dinastias. É uma guerra contra as barreiras comerciais e migratórias, uma guerra dos países comparativamente superpovoados contra os comparativamente subpovoados. É uma guerra com a finalidade de abolir as instituições que impedem o surgimento da tendência de nivelamento dos salários do mundo inteiro. É uma guerra dos agricultores que trabalham terras pobres contra os governos que os impedem de terem acesso a solos muito mais férteis que continuam desocupados. É, em resumo, uma guerra dos assalariados e dos agricultores que se autodescrevem como os que não têm, os desprivilegiados, contra os assalariados e agricultores de outras nações, considerados como os que têm, os privilegiados. O reconhecimento desse fato não quer dizer que o triunfo nessas guerras eliminaria os males de que o agressor se queixa. Esses conflitos entre interesses vitais só poderão desaparecer se uma filosofia que defenda a mútua cooperação vier a substituir, de uma forma geral e completa, as ideias hoje prevalecentes que defendem um suposto antagonismo insuperável entre as várias subdivisões sociais, políticas, religiosas, linguísticas e raciais da humanidade. É inútil pretender que tratados, conferências e organismos tipo ONU, burocráticos como a Liga das Nações ou as Nações Unidas, resolvam o problema. Pouco vale no combate às ideologias a ação de plenipotenciários, funcionários e técnicos. O espírito de conquista não pode ser detido pela papelada burocrática. É preciso que haja uma mudança radical nas ideologias e nas políticas econômicas. É isso. Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Próxima aula teremos, efetivamente, justamente essa foi a aula do número 266, e a próxima será a número 267, a guerra e a economia de mercado. Até lá.